Oi, minhas deusas! Como é que vocês estão? Estou em cenário diferente, como vocês notaram. Estou aqui no consultório ainda, mas resolvi mudar meu amigo microfone aqui apoiadinho hoje dessa vez. E é isso. Hoje eu tava num dilema de gravar ou não, que tem super a ver com o título do vídeo, que nós vamos conversar sobre. E aí eu pensei, quero mudar o fundo, quero mudar minha cadeira não, minha cadeirinha tá aqui, tô sentada, confortável e tal, mas tem tudo a ver com o vídeo de hoje, que é, eu estava num grande dilema se eu ia gravar pra vocês hoje ou não. Por quê? Situando vocês, hoje é domingo, estão aqui um dia belo em Fortaleza, de sol, e eu só consegui ter tempo de gravar hoje. E, como vocês sabem, os vídeos saem todas as segundas-feiras. Então eu tenho que gravar hoje, editar, mandar e tal, não sei o que, preparar tudo pra estar lindo e belo na segunda-feira. Mas a minha garganta não tá tão boa. A minha voz tá boa, eu acho que não tô fanha, não tô nada, mas eu tô sentindo ali aquele arranhado na garganta e tal. E, como vocês sabem, eu trabalho bastante com a minha voz, né? Nos atendimentos eu preciso da minha voz, pra falar com vocês no Instagram eu preciso da minha voz, pra fazer isso aqui eu preciso da minha voz. Basicamente, pra grande parte das coisas que eu faço, eu preciso que a minha voz esteja boa. E aí eu cheguei aqui no consultório pra gravar e eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu gravo e corro o risco da minha voz piorar e dela não tá tão ok pra começar a semana, ou eu faço o que precisa ser feito e cumpro o meu compromisso de que todas as segundas-feiras tem que ter vídeo no YouTube. Ok? E esta é a nossa pauta de hoje. Até onde a gente precisa se respeitar e até onde a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Porque a gente tem coisas que tem que ser feitas na nossa vida, né? O tem que ele é meio problemático, mas, por exemplo, se você tem um contrato assinado que você trabalha de 8 às 18 no seu trabalho, teoricamente, sobre condições normais de tempo, pressão e temperatura, você tem que ir ao trabalho. Ah, se você tem um filho ou uma filha, você precisa alimentar aquela criança. Se você vai pedir um delivery, se você vai cozinhar, se você vai terceirizar isso pra alguém, mas tem que chegar ali comida naquela criança. E tem várias coisas na vida adulta que você tem que fazer, tipo pagar contas, tipo, enfim, trabalhar, né? Nossa vida, gente, trabalhar é um babado, né? A gente vai ter que falar sobre isso aqui nesse canal, porque essa pessoa aqui que vos fala ama o que faz. Há quem diga que é boa no que faz. Temos que falar também sobre síndrome da impostura, né? Então, isso aqui que eu acabei de falar, mulheres modestas demais, mulheres humildes até demais, precisamos falar sobre. Mas, vamos voltar para o que tem que ser feito. E eu tinha esse compromisso. Tinha que ser feito o vídeo no YouTube para sair para as minhas belas deusas amadas na segunda-feira. X a minha voz. E aí eu fiquei pensando, gente, tá, eu posso. Eu posso. Isso é uma coisa que eu posso. Não é tipo um trabalho que eu vou ser demitida se eu não fizer e tal, até porque a minha chefe sou eu mesma. Eu posso faltar com esse vídeo da segunda-feira das minhas deusas. Mas eu também preciso fazer. Eu tenho um compromisso. Tá aqui escrito no canal que todas as segundas-feiras tem vídeo. Isso foi um compromisso que eu fiz comigo mesma, com a minha equipe, com vocês que me assistem aqui. Tem um conteúdo que vai lá pro Instagram também. Então, se eu não fizer esse, eu atrapalho também o meu conteúdo do Instagram da terça-feira. E aí eu fiquei pensando, né? E, Gabi, você pode estar pensando, Gabi, isso é um problema seu, da sua existência, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, a minha reflexão você tem a ver. Porque a gente precisa parar e olhar o quanto a gente tem se respeitado e o quanto a gente tem só feito o que precisa fazer. E o quanto a gente tem tentado fazer isso de uma forma sustentável e tentado fazer isso de uma forma que a gente não fique sobrecarregada e tentado fazer isso de uma forma que a gente tem cuidado com nós mesmos e tentado buscar o bendito do equilíbrio da vida. E aí a gente traz para questões alimentares, né? Se respeitar, respeitar as suas vontades ou fazer o que tem que ser feito. Porque não sei se vem à cabeça de vocês, mas muitas vezes na minha cabeça vem uma coisa assim. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Ah, é terça-feira à tarde, eu estou no consultório, eu estou muito ansiosa e eu tô pensando em cookie de Red Velvet. Tô pensando em cookie de Red Velvet. Ah, eu queria muito um cookie de Red Velvet porque eu acho que ele ia melhorar a minha tarde e tal. E tô com muita vontade, beleza. Será que eu vou honrar essa vontade? Ok. Em contrapartida, eu tinha planejado trazer um iogurte natural, aquele meio sem gostinho, mas que eu boto com uma proteína sabor paçoca que eu amo, que eu boto uma fibra, que é uma opção ali mais leve, que eu consigo comer uma fruta. É uma
opção que vai nutrir mais o meu corpinho, e isso é um fato, ok? A gente entende que os alimentos são diferentes nutricionalmente, apesar deles terem que ser emocionalmente e moralmente iguais. E aí eu tô lá pensando, tá, cookie, honrar minha vontade, me respeitar, ou fazer o que tem que ser feito e comer aqui esse iogurte. A gente precisa entender que a gente vai ter que olhar para as situações com mais cuidado, com mais percepção e com mais reflexão. Toda vez que a gente fala sobre o comer intuitivo, sobre o se alimentar de maneira mais gentil, sobre o se tratar de maneira mais gentil, eu acho que essas 3 palavrinhas, reflexão, percepção e, não é uma palavra, mas olhar para o contexto das coisas, é uma coisa muito importante. Porque vamos olhar para o contexto geral. Tem 5 dias que eu estou querendo comer cookie de Red Velvet porque eu estou ansiosa no trabalho e eu estou pedindo e eu estou comendo e eu estou deixando de comer a minha opção mais leve? Ou eu nem lembro a última vez que eu comi um cookie e tal, o resto da minha alimentação tá equilibrada, tá variada, tá moderada e faz sentido, não vai atrapalhar minha saúde, minhas metas e minhas questões eu comer esse cookie hoje. Porque assim, às vezes a gente vem muito daquela mentalidade da dieta, né? Ai, tem que comer saudável, tem que comer de dieta, tem que fazer isso aqui, isso é a única forma possível e tal de fazer, e não dá pra furar, e não dá pra se respeitar, porque se eu me respeitar sempre eu vou acabar exagerando e tal. Não, gente, uma coisa sobre a alimentação equilibrada, uma coisa sobre a alimentação saudável, uma coisa sobre o comer intuitivo, não é fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, comendo na quantidade que você quiser, sem nenhuma norma, sem se preocupar com nada. Não é isso. Da mesma forma que na vida também a gente não pode se respeitar sempre e não fazer nada do que tem que ser feito. Por exemplo, tem dias que eu não tô afim de trabalhar, eu não tô afim de ir treinar, eu não tô afim de me alimentar de forma saudável, eu tô afim apenas de ficar deitado na minha cama assistindo série. Tá. Mas se eu passar 7 dias seguidos deitado na minha cama, assistindo série, e a minha vida, e as minhas metas, e o que precisa ser feito, e o que é importante pra mim, como é que eu lido com isso, entendeu? Então, a gente tem que começar a trazer mais percepção. Por exemplo, hoje eu tô super sobrecarregada e eu preciso descansar. Mas eu tenho que fazer o vídeo do YouTube de amanhã, mas eu tenho que fazer o post de terça-feira, mas eu tenho que escrever o conteúdo da imersão das Nutris, vem aí, né? Ó, então, tá entendendo? Eu tenho que fazer tal. Tá. O que eu preciso fazer, que é urgente, que eu preciso fazer agora? Porque, assim, é questão de vida e morte, é uma reunião importante, é uma coisa que depende de outras pessoas, é uma coisa que eu tô tendo que fazer pra outras pessoas. Vou pensar. Gente, e isso é muita reflexão. Por exemplo, hoje eu decidi gravar o vídeo porque eu comecei a pensar, né, todas essas coisas. Eu falei, cara, isso é uma reflexão boa, que eu não tenho uma resposta. E aí eu tô trazendo pra cá pra gente abrir essa reflexão e conseguir conversar juntas sobre isso. Porque assim, voltando pra alimentação, que é onde eu tenho um lugar de fala pra ensinar a lidar, a gente vai pelo contexto, quantidade e frequência. Ou seja, a sua alimentação, você é livre para comer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Mas você precisa pensar em contexto, quantidade e frequência. Voltando lá pro meu exemplo do cookie versus iogurte natural, lanche bem mais sem graça, qual é o contexto? Tô muito ansiosa, é um dia de trabalho que eu tô sobrecarregada, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tô com vontade de comer isso, então seria honrar ali uma vontade minha. E é isso. Esse é o meu contexto do cookie. Contexto. Qual é a quantidade? Eu vou pedir um cookie? Não, no delivery tem taxa de coisa mínima e pra pedir eu tenho que pedir pelo menos 3 cookies. Tá, eu vou fazer o que com esses 3 cookies, né? E frequência. Qual foi a última vez que eu comi um cookie? Qual foi a última vez que eu fiz isso que eu tô pensando aqui em fazer nessa situação hipotética à tarde? Eu nem lembro a última vez. Então, talvez, nesse caso, faça sentido eu me respeitar. Ai, Gabi, mas eu quero emagrecer. Ai, Gabi, mas eu tenho minhas questões clínicas. Ai, Gabi, mas eu tenho não sei o que, não sei o que. Tá, mas será que essa uma vez vai destruir todo o seu processo de emagrecimento, toda a sua saúde, vai piorar todas as suas questões clínicas e não vai fazer sentido? Eu acho que é sobre se respeitar. Entendeu? Tipo, vamos pra outro exemplo pra ver se vocês entendem. Contexto, quantidade e frequência.
Ah, não, esse cookie eu tô comendo puramente por ansiedade. Eu acho que ele vai resolver todos os meus problemas. Eu acho que ele vai me tranquilizar e salvar a minha vida. Porque eu vou comer ele. Quantidade. Ai, não, eu tô com vontade de comer muito, eu tô morrendo de fome. Vamos supor que eu não tinha trazido lanche pro consultório. E cookie é uma coisa que às vezes eu acabo exagerando e tal, tal, tal. Enfim, frequência. Eita, pedi ontem. Eita, pedi antes de ontem. Eita, no final de semana eu comi várias coisas super diferentes, mais calóricas e tal, que já estão me afastando ali daquele emagrecimento, daquele honrar minha saúde, daquele lidar com as minhas questões clínicas. Talvez não faça sentido. Talvez você tenha que fazer o que tem que ser feito e comer o iogurte com proteína e fruta e fibra, porque aquilo é o melhor pra você naquele dia. Então, assim, eu convido vocês a pensarem: será que eu estou me respeitando até demais? Será que eu estou fazendo o que tem que ser feito até demais? Porque às vezes o fazer o que tem que ser feito acaba sobrecarregando a gente. Acaba alimentando talvez um perfeccionismo, acaba às vezes alimentando uma questão sobre você ser mais controladora. E isso é muito individual para cada uma das pessoas, entendeu? Por exemplo, vou dar outro exemplo que é mais sobre vida, menos sobre alimentação. Outra coisa, voltando sobre a alimentação, vocês precisam lembrar que a maioria das coisas tem que ser o fazer o que precisa ser feito. Porque o emagrecimento, a saúde, a melhora das questões clínicas, ele acontece no na maioria das vezes. Ele acontece no antes feito que perfeito. Então é como se, na teoria, desse pra ser perfeito, desse pra ser maravilhoso, mas eu tenho exceções e eu tenho contextos, quantidades e frequências que fazem sentido isso não ser perfeito e maravilhoso. Então eu desço o patamar para uma coisa humana e possível de fazer e venho pro antes feito que perfeito. Vamos pensar uma regrinha que eu acho que é legal ensinar pra vocês. Pensem assim comigo. Vamos supor que você faz 5 refeições por dia. E aí você tá lá 7 vezes, 7 dias na semana, comendo 5 vezes por dia. Então são 35 refeições por dia. Quantas das minhas refeições eu estou apenas me respeitando, honrando minha vontade, comendo o que eu tenho vontade naquele momento, escolhendo o que é mais palatável, escolhendo o que me dá mais prazer? E quantas refeições eu estou fazendo o que precisa ser feito e escolhendo de acordo com a minha saúde, de acordo com as minhas metas, de acordo, sei lá, com a minha meta que é emagrecer e de acordo com as minhas questões clínicas? Porque pode ser que quando você pare e se perceba, você está se respeitando até demais. Então, das 35 refeições, sei lá, 15 refeições são hambúrguer, pizza, ultraprocessados, doces, refeições que você exagera, refeições que você não honra fome, não honra saciedade, que come só por vontade de comer ou só pelo prazer das comidas. Então, isso não vai fazer muito sentido, porque lembra, o emagrecimento, a saúde, a melhora das questões clínicas acontece na maioria das vezes. Então, dessas minhas 35 refeições, umas boas 20 e muitas, eu vou ter que fazer ali no o que tem que ser feito. Eu vou ter que fazer ali no o que é melhor pra minha saúde. Eu vou ter que fazer ali pelo o que é melhor pelo meu emagrecimento. Porque às vezes a gente olha sem ser no panorama geral, e aí a gente acaba fazendo escolhas que no momento parecem ótimas e parecem estou me respeitando, mas quando você vai ver a longo prazo, não faz mais sentido. Entendeu? Vocês estão entendendo essa minha grande viagem? Hoje, gente, acho que hoje tá sendo o vídeo mais vozes na minha cabeça que eu já gravei pra este canal. Me conta o que vocês estão achando aqui, porque é importante pra eu saber e a gente se alinhar aqui nesta nossa relação, né? Eu fui bater o olho aqui na pergunta, né, do se respeitar ou fazer o que precisa ser feito, e eu lembrei que eu ia dar um exemplo sobre... Lembrei, minha ansiedade. Pronto. Sou uma pessoa que lida com ansiedade, né? Posso falar mais sobre isso depois. E teve uma semana, umas 2 semanas atrás, que eu tava muito ansiosa. Muito ansiosa mesmo. Tava sobrecarregada, tava com muita coisa pra fazer. E aí eu falei, cara, não tô conseguindo nem sobreviver hoje. Quem dirá fazer tudo que tem, tudo que precisa ser feito? Eu não tô conseguindo nem, sei lá, tava chorando, tava xoxa, tava querendo ficar deitada em posição fetal. Eu não queria.
produzir conteúdo, eu não tava bem pra poder fazer isso naquele dia. E eu falei, tá, vou me respeitar, vou me resguardar, vou fazer só o que precisa ser feito, vou, sei lá, concentrar as poucas energias que eu tenho hoje pra atender. Acho que nesse dia eu tinha, tipo, só umas 2 pacientes mais tarde, então falei, não, eu vou sair com uma amiga, que eu tenho flexibilidade pra fazer isso, né, gente? Entendam que sempre eu estou falando do meu lugarzinho de fala e ele é muito único, individual, meu, mas que eu espero que faça sentido pra vocês em algum nível. Então eu falei, vou sair com uma amiga, vou conversar, vou dar uma lida, acho que eu fui fazer uma massagem no dia. Cheguei à noite pra poder atender e atendi minhas pacientes super bem, porque eu consegui me respeitar à tarde, de manhã, que era quando eu tava mais ansiosa, e reunir ali aquelas energias que eu tinha pra chegar à noite e atender minhas pacientes. Sem que aí, no dia seguinte, de novo, lá vem a ansiedade bater na minha porta e eu, meu Deus, eu não quero fazer nada do que precisa ser feito. Eu queria só ficar deitada aqui, marcar outra coisa com outra amiga, ir pra minha psicóloga e tal, não sei o que, não sei o que. Enfim, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer, o que é que não tem jeito, tem que ser feito hoje e o que é que eu consigo procrastinar. Beleza. E aí fui e procrastinei, me respeitei, chamemos como quiseres e não fiz várias coisas que eu tinha pra fazer. Então, segundo dia sem fazer o que eu tinha que fazer. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, mesma coisa. Resumo, chegou no final de semana e eu tinha acumulado, ao longo da semana, umas 10, 12, sei lá quantas, umas trocentas coisas que eu tinha que fazer, que eu tinha que ter feito e que eu ainda precisava fazer. E aquilo, eu olhei e eu falei, meu Deus, me deu mais ansiedade. O fato de eu ter respeitado a minha ansiedade e não feito o que eu precisava fazer no dia e depois ter sobrecarregado a Gabriela do futuro. E a Gabriela do futuro ficou assim, meu Deus, será que não dava mesmo pra ter ido aos pouquinhos fazendo alguma coisa e tal, tal, tal? Não sei, não temos como voltar no tempo, mas a questão é, a gente precisa achar esse equilíbrio. Então, tipo assim, hoje eu podia ter respeitado a minha voz, ter respeitado a minha garganta, poupado ela hoje e talvez gravado segunda ou terça ou quarta, enfim. Mas a segunda ou terça ou quarta, eu tenho as coisas da segunda ou terça ou quarta pra poder fazer. E talvez se eu jogar mais o vídeo do YouTube com mais as outras coisas que eu preciso fazer em relação a ele, a Gabriela do futuro ia se sentir sobrecarregada e a sobrecarga é um gatilho pra eu me sentir ansiosa. Então, o quanto estaria sendo bom pra mim no presente, que tô num domingo, tranquila, fui tomar um café da manhã, tenho um aniversário mais tarde, vou ver gente querida, vou descansar o resto do dia, e o quão seria ruim pra Gabriela, que estaria sobrecarregada no futuro. Então, enfim, resolvi gravar. Parei todas essas vozes da minha cabeça. E, gente, é isso. Eu acho que boa parte das coisas não tem muita resposta certa, né? Dessas coisas que a gente pensa que são atravessamentos de pensamentos, de sentimentos, de situação. Mas eu te convido, se você é muito rígida, tentar se respeitar mais. É importante. Eu tô ali mais no time das rígidas. Se você se respeita demais a ponto de não conseguir fazer um antes feito que perfeito, fica ali num quase não feito, a gente precisa fazer algumas coisas, mesmo coisas chatas, que são importantes para algumas metas que a gente tem, que são importantes para algumas questões, por exemplo, a nossa saúde, né? Tipo assim, tem dias que eu não tô a fim de treinar. Eu poderia me respeitar e não ir treinar. Mas eu sei que quando eu treino, eu durmo melhor, a minha ansiedade melhora, o meu intestino melhora, a minha disposição ao longo do dia melhora e a longo prazo a minha saúde, a minha longevidade estão sendo muito mais honradas. Então isso é o que faz eu, numa grande parte de dias que não tô muito afim de treinar, e treinar, porque eu sei que é importante e porque eu sei que tem que ser feito, precisa ser feito. Então, vamos parar pra pensar? Pensa lá nas 35 refeições, pensa na sua rotina, pensa em quantas vezes você tá se respeitando, respeitando seu cansaço, respeitando as suas vontades, respeitando o seu momento atual, o seu estado de espírito, e quantas vezes você está fazendo o que precisa ser feito e deixando de se respeitar no processo. Então, acho que o resumo do vídeo é tentar buscar um equilíbrio onde eu consigo fazer o máximo de coisas que precisam ser feitas e que são importantes pra mim, mas sem ultrapassar e deixar de me respeitar.
Acho que é isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje, minhas deusas. Eu tenho um aviso importante. As vagas para o programa Fazendo as Pazes com a Comida estão abertíssimas. Toda vez vocês ficavam me perguntando, Gabi, quando abre vaga, quando abre turma, como é que eu faço, não sei o que, não sei o que. Resolvi mudar. Agora, qualquer momento, qualquer dia que você chegar no meu Instagram, você vai lá no link da minha bio, você vai clicar inscrição, programa Fazendo as Pazes com a Comida e vai abrir uma página linda e maravilhosa com todas as informações sobre ele e vai conseguir fazer a sua inscrição e já ter acesso imediato. E depois já entrar na comunidade e vir fazer parte do nosso grande time de deusas incríveis, maravilhosas que está se formando. Tô super feliz, pra quem não sabe, pra quem perdeu. Semana passada não teve vídeo aqui no YouTube porque eu estava fazendo a live que foi justamente o lançamento da reabertura dessas vagas que vão ficar abertas agora. E, gente, as meninas já entraram na comunidade, já tivemos encontro essa semana. Se você é uma deusa do programa que está assistindo aqui, comenta aqui pra mim também como tá sendo sua experiência. E saiba que pra mim tá sendo um grande prazer ver realmente aquele espaço que eu idealizei de ser um lugar confortável e acolhedor para as mulheres se materializando e tomando forma e ajudando e é isso. Eu acho que inclusive a comunidade me ajuda a me respeitar mais, mas também a fazer o que precisa ser feito. Então, é isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje. Tô feliz que eu gravei. Até a próxima. Um beijo, respira, fica bem. Beijo da Gabi.